Era uma festa animada em Lisboa, no terraço de um amigo da minha mulher, Ana. Eu, João, de 38 anos, senti o ar salgado do tejo misturar-se ao cheiro de grelhados e vinho verde. Ana insistira para que eu viesse, dizendo que seria uma noite leve com colegas do escritório. Fazia meses que estávamos distantes, e eu esperava que isso nos aproximasse. Mas ao entrarmos, o sorriso dela se iluminou para um homem alto do outro lado da multidão, o Ricardo, o amigo inseparável do trabalho. Ele me apertou a mão frouxa, olhando por cima do meu ombro. Então, este é o famoso marido, disse, com um tom que soava como se eu fosse um acessório descartável. Ana riu, cutucando-o no braço. Para com isso, Ricardo. O estômago revirou. Eu sorri por fora, mas por dentro, a faísca acendia. A conversa fluiu rápido, mas os comentários dele vinham como agulhas. Enquanto pegava uma cerveja, Ricardo virou-se para o grupo. João, tu és sortudo, hein? A Ana aqui no escritório vira cabeças à esquerda e à direita. Aposto que ela podia ter arranjado alguém mais excitante. O círculo riu, e Ana deu uma palmada leve no ombro dele, corando, mas sem negar. Não exagera. Eu observava, o copo na mão apertando. Há meses notava as mensagens dela no telemóvel, as saídas do trabalho que se estendiam até altas horas. Na semana anterior, eu vi uma foto no Instagram dele, os dois num bar no bairro Alto, braços entrelaçados, legendado como Noites Inesquecíveis. Ela dissera que era só diversão. Mas ali, na festa, a verdade latejava. Ele não parava, testando limites. Sério, João, com essa vida de casado, como aguentas? A Ana merece mais aventura. A tensão crescia a cada risada. Eu respondi baixo, para o grupo ouvir, aventura? Tipo que, Ricardo? Mandar mensagens às 2 da manhã fingindo que é trabalho. O silêncio caiu como uma porta batendo. Ana congelou, o copo tremendo na mão. João, do que estás a falar? Ele gaguejou, rindo forçado. Ei, calma aí, é só brincadeira. Mas eu continuei, voz firme, não é brincadeira quando envolve a minha mulher. Eu sei das saídas secretas, das fotos que apagas quando eu chego. Pensa bem antes de me chamar sortudo. O grupo murmurava, olhares saltando entre nós. Ricardo empalideceu, recuando um passo. Estás louco? Isso é difamação. Ana puxou o meu braço. Estás a exagerar. Mas o dano estava feito. Ele virou as costas, murmurando desculpas, e desapareceu na multidão. Enquanto a festa seguia, Ana me arrastou para um canto afastado. Como sabes disso tudo? Espiaste-me? Os olhos dela faiscavam de raiva e medo. Eu respirei fundo. Não preciso de espiar. Vejo o que fazes, ris das piadas dele enquanto eu fico de fora. Ontem, o teu telemóvel vibrou com uma mensagem dele, saudades da nossa noite. Apagaste antes que eu lesse, mas eu vi o suficiente. Ela negou, voz trêmula, era só conversa. Nada aconteceu. Mas a mentira pairava. Lembrei-me das noites em que ela chegava tarde, cheirando a perfume alheio, e eu fingia dormir. A traição não era só física, era a erosão diária da confiança. Prova-me, disse eu. Apaga o contato dele agora. Ela hesitou, mas o telemóvel ficou no bolso. A multidão ao redor fingia não notar, mas os sussurros corriam. De repente, Ricardo reapareceu, bêbado e agressivo, confrontando-me perto da grade do terraço. Tu não passas de um perdedor ciumento. A Ana merece melhor que tu. Ele empurrou o meu peito, o vinho espirrando. O grupo cercou-nos, Ana no meio, gritando, parem! Mas o empurrão acendeu algo em mim. Sem violência, agarrei o telemóvel dele do bolso, ele era descuidado, sempre a exibir. Na tela, mensagens antigas. Amanhã, no Hotel do Chiado? O João não suspeita. Provas irrefutáveis. Mostrei ao grupo. Voz calma, aqui está a brincadeira dele. Gritos ecoaram. Ricardo tentou arrancar o aparelho, mas tropeçou, caindo contra uma mesa, garrafas rolando.
Não o toquei, as palavras bastaram. A polícia chegou minutos depois, alguém chamara por causa da confusão. Ele foi detido por tentativa de agressão, e as mensagens serviram de evidência para uma queixa por assédio. No carro de regresso à casa, em Alfama, o silêncio era ensurdecedor. Ana chorava baixinho. Eu errei. Foi só uma vez. No hotel. Ele pressionou, e eu cedi. A confissão veio como um soco. Uma vez? E as mentiras depois? Parei o carro no miradouro, olhando o rio escuro. A traição não acaba no ato, continua nas desculpas. Ela suplicou: dá-me outra chance. Eu termino tudo. Mas a dor era fresca. Em casa, consultei um advogado amigo, divórcio limpo, compartilha justa, sem escândalos. No dia seguinte, enviei as provas para o RH da empresa dela, anonimamente. Ricardo foi demitido por conduta imprópria. Ana perdeu o emprego também, por envolvimento. Não foi vingança cega, foi justiça, expondo as mentiras para que pagassem pelas escolhas. Enquanto arrumava as coisas, Ana implorou pela família. Tínhamos um filho de 5 anos, o Pedro, dormindo no quarto ao lado. Pensa no miúdo. Podemos consertar. Mas a confiança quebrada não se colava. Marquei terapia para nós, mas mantive a porta aberta para o divórcio. Ela assumiu terapia individual, cortou contactos, e começou a trabalhar num café em Belém. Ricardo? Fugiu para o Porto, carreira arruinada, processado por mim por difamação. A lição veio dura: a infidelidade destrói não só casamentos, mas reputações. Eu? Reconstruí devagar, focando no Pedro e no meu negócio de consultoria. A festa em Lisboa mudou tudo, de vítima silenciosa a homem que age. Semanas após a festa, a rotina em casa parecia uma trégua frágil. Eu, João, acordava cedo para levar o Pedro à escola em Alfama, enquanto Ana saía para o novo emprego no café de Belém. Ela evitava o telemóvel na minha frente, apagava mensagens antigas e cozinhava refeições que outrora ignorava. Estou a tentar, murmurava ela à noite, quando o miúdo dormia. Mas a desconfiança latejava. Uma manhã, enquanto verificava o correio, encontrei uma carta oficial. O RH da empresa confirmava a demissão de Ricardo por assédio, e uma investigação interna sobre Ana por conduta inadequada. Ela chorara ao saber, culpando-me por enviar as provas anonimamente. Destruíste a minha carreira, acusara. Eu responderá: não, as tuas escolhas fizeram isso. A tensão crescia, discussões curtas explodiam em silêncios longos. Um dia, o telemóvel dela vibrou durante o almoço. Eu vi o ecrã acender. Um número desconhecido. Mensagem: Ana, preciso falar. Não acabou. Ela agarrou o aparelho rápido, mas tarde demais. Quem era? Perguntei, voz baixa. Ela gaguejou: uma colega do antigo trabalho. Desconfiado, instalei um app de monitorização no meu próprio telemóvel, legal, para proteger o Pedro em caso de emergência familiar. Horas depois, o app registrou chamadas. O mesmo número ligava para ela durante o turno no café. Pesquisei o número online, era de um pré-pago, mas o histórico ligava a Ricardo. Ele não desistira. Naquela noite, confrontei-a: ele está a ligar. Para de mentir. Ana confessou: ele quer que eu o ajude a limpar o nome. Diz que tu inventaste tudo. A raiva subiu. Inventei? As mensagens no hotel provam o contrário. Decidi agir. Marquei uma reunião com o advogado, o mesmo que tratara o divórcio inicial. Podemos pedir uma ordem de restrição contra ele, sugeriu. Enquanto isso, Ana recebeu um pacote no café, fotos impressas de nós dois no bairro Alto, com anotações: diz ao João para parar, ou mostro ao Pedro. Pânico. Ela correu para casa, atirando o envelope na mesa. Ele está a ameaçar o nosso filho. Examinei as fotos, eram das saídas dela com ele, mas manipuladas para parecerem recentes. Chamei a polícia de imediato: assédio agravado, envolvendo uma criança. Os agentes recolheram o pacote, prometendo investigação.
Ricardo fora avistado no porto, mas o número rastreável o ligava de volta a Lisboa. Ana implorou: ajuda-me a acabar com isto. Eu errei, mas o Pedro não merece. A investigação acelerou. Dias depois, a polícia contactou-me. Ricardo tentará contactar Ana via um amigo comum, um colega do escritório que fingira neutralidade. O amigo, pressionado, entregou registros de chamadas. Revelação chocante. Não era só traição. Ricardo planejava uma queixa falsa contra mim por difamação, usando as fotos para alegar que eu fabricara as mensagens. Mas o app no telemóvel dela, que eu ativara com consentimento implícito durante a crise, gravara áudios, ele admitindo a fé e as ameaças. Entreguei tudo aos investigadores. Isso sela o caso, disse o detetive. Ricardo foi preso em flagrante ao tentar enviar mais uma mensagem. No interrogatório, desmoronou. Ela me prometeu que voltaria. Ana, ao saber, desabou em lágrimas. Eu nunca disse isso. Foi manipulação. Com o Ricardo detido, a pressão virou para nós. O amigo comum, cúmplice involuntário, confessou ter aconselhado Ana a manter o silêncio sobre o affair para proteger o emprego. Isso abria outra camada: conivência no trabalho. A empresa, informada, processou-os por violação de código ético. Ana perdeu o café, o dono soube do escândalo via jornais locais. Ficamos sozinhos com Pedro, que perguntava: por que a mamã chora tanto? Expliquei simples, coisas de adultos, mas vamos ficar bem. Iniciei o divórcio formal, com custódia partilhada e pensão justa. Ela concordou, assinando papéis sem luta. Mereço isto, admitiu. Mas um twist veio. Durante a mediação, descobri que Ana gravara conversas com Ricardo, guardando como seguro contra ele. Por que não me disseste? Perguntei. Temia perder tudo, respondeu. A prisão de Ricardo trouxe alívio, mas não paz. Ele enfrentava julgamento por assédio e tentativa de extorsão, pena de até 2 anos. Ana mudou-se para um apartamento em Cascais, perto da escola do Pedro, e começou terapia intensiva. Eu foquei no negócio, expandindo a consultoria para clientes em Setúbal. Visitas ao miúdo eram tensas no início, ele notava a frieza. Mais devagar, Ana reconstruía, arranjou emprego numa livraria, cortou todos os laços tóxicos. Um dia, ela ligou: João, o Ricardo mandou um advogado. Quer acordo para reduzir a pena. Recusei: deixa a justiça decidir. A tensão moral crescia: perdoar ou punir? No tribunal, testemunhei contra ele, descrevendo o impacto no Pedro. Ricardo, algemado, pediu desculpas vazias. O juiz condenou-o, 1 ano, com liberdade condicional se completasse reabilitação. Enquanto o caso se resolvia, Ana surpreendeu-me com uma proposta: terapia de casal, antes do divórcio finalizar. Quero provar que mudei. Hesitei, mas pelo Pedro, aceitei uma sessão. Lá, ela revelou o twist final: o affair começara por solidão, após eu ignorar sinais de depressão dela no trabalho. Não justifica, mas explica. Refleti: a traição era dela, mas o casamento rachara antes. Decidimos pausar o divórcio, testando reconciliação supervisionada. Ricardo, na prisão, perdeu o processo civil que eu iniciei por danos emocionais. Justiça servida, sem violência, só ações legais que expuseram as mentiras. A vida seguia, mais forte, mais marcada. Meses se passaram desde a sessão de terapia, e a reconciliação parecia um equilíbrio precário. Eu, João, dividi o tempo entre o trabalho na consultoria em Lisboa e as visitas ao Pedro em Cascais. Ana mantinha o emprego na livraria, chegava pontual para as custódias e evitava qualquer menção a Ricardo. Mas durante uma entrega de rotina do miúdo, o telemóvel dela tocou, um número de Espanha. Ela atendeu rápido, sussurrando: não ligo mais, por favor. Desligou, mas o pânico nos olhos dela alertou-me. Quem era? Perguntei no carro de regresso. Ela hesitou: uma conhecida de Ricardo. Ele fugiu para Madrid após a condicional. A revelação acertou como um golpe: o juiz liberara com tornozeleira eletrônica, mas ele violara as condições, desaparecendo. A polícia notificara-me:
risco de retaliação. A tensão explodiu em casa. Ana confessou, ele me ligou uma vez da prisão, implorando para testemunhar a favor no civil. Recusei, mas agora ameaça expor segredos nossos. Segredos? Pressionei. Que segredos? Ela admitiu, voz baixa, antes do affair, discutimos finanças. Eu transferi dinheiro da conta conjunta para ajudar a família dele em dificuldades, sem te dizer. Uns 5.000 euros. Choque. Verifiquei extratos bancários antigos, sim, saques não explicados. Não era só traição, era desonestidade financeira. Usaste o nosso dinheiro para o amante, acusei. Ela chorou, foi um erro, para calar as pressões dele. Chamei o advogado imediatamente, fraude conjugal, recuperável via processo. A polícia atualizou a busca por Ricardo, agora com acusação de evasão. Dias depois, um envelope anônimo chegou ao meu escritório. Fotos do Pedro na escola, com nota, diga a Ana para cooperar, ou o miúdo sofre. Ameaça direta à criança. Alertei as autoridades, instalaram câmaras na escola e no apartamento dela. Eu contratei segurança privada para as transições de custódia. Ana, aterrorizada, mudou o número e bloqueou contactos. Mas o twist veio numa chamada da polícia. Ricardo fora visto em Lisboa, usando identidade falsa, hospedado num hotel em Oeiras. Agentes montaram vigilância. Confrontado em flagrante ao tentar aproximar-se do café antigo dela, ele resistiu, ferindo um oficial no braço durante a detenção. Não toquei nele, a lei cuidou. No interrogatório, revelou, Ana me prometeu dinheiro para fugir juntos. Ela mentiu para o tribunal. A acusação abalou tudo. Ana negou furiosamente, ele delira. Eu avisei a polícia sobre as tentativas dele. Mas gravações da prisão, obtidas via mandado, mostravam chamadas dela para ele meses antes, discutindo ajuda financeira pós-condenação. Não era romance residual, era chantagem mútua. Ela usará as antigas gravações do affair como moeda para que ele parasse as ameaças ao Pedro. Protegia a família, justificou. Eu, furioso, suspendi as sessões de terapia, traição, roubo. Agora isso? Onde acaba? O juiz revogou a condicional de Ricardo, mandando de volta à prisão por violação e nova acusação de ameaças. O processo civil meu prosseguiu, recuperando os 5.000 euros via penhora dos bens dele, um carro e poupanças mínimas. Enquanto o caos se desenrolava, o Pedro sofreu pesadelos, recusa em ir à escola. Levei-o a um psicólogo infantil em Belém, que recomendou afastamento total de Ana até a estabilização. Ela concordou, mudando para um abrigo temporário em Sintra. Um dia, durante uma visita supervisionada, ela entregou um pendrive, registros completos das transferências. Provei ao banco que foi coercão. O banco congelou contas conjuntas, reembolsando-me parcialmente. Mas o dano à confiança era irreversível. Ricardo, na cela, tentou suicídio, notícia via jornal. Sobreviveu, forçado à terapia prisional. Ana testemunhou contra ele no novo julgamento, detalhando a manipulação. Ele me arrastou para isso desde o início. A mediação familiar virou batalha. O advogado dela propôs acordo, custódia exclusiva para mim, com visitas limitadas, e ela pagaria pensão extra pelos desvios financeiros. Aceitei, priorizando Pedro. No tribunal, Ricardo pegou mais 6 meses por evasão e ameaças, totalizando 18 meses. Ele implorou leniência, alegando amor obsessivo, mas o juiz rejeitou. Amor não justifica crime. Ana, ao sair da audiência, aproximou-se. Perdi tudo por fraqueza. Deixa-me reconstruir pelo miúdo. Hesitei, mas um teste de polígrafo, ideia do terapeuta, confirmou sua versão. As chamadas pós-prisão eram defesas, não concluiu. Ainda assim, o divórcio prosseguiu, amigável mas final. Com Ricardo preso e finanças resolvidas, foquei na cura. Expandi a consultoria para incluir aconselhamento sobre relacionamentos tóxicos, inspirado na experiência. O Pedro voltou à rotina, desenhando famílias inteiras de novo. Ana arranjou emprego remoto em tradução, mantendo distância.
Um twist inesperado, ela descobriu gravidez de Ricardo, de uma visita conjugal na prisão que mentira sobre. Aborto discreto, mas o segredo abalou-a mais. Não contes a ninguém, suplicou. Não contei, era dela. A justiça fechou o ciclo, ele pagaria na cadeia, ela na solidão. Eu? Aprendi limites, protegendo o que restava. A vida em Lisboa seguia, mais vigilante. A reconciliação pausada durou pouco. Eu, João, via o Pedro florescer na escola de Alfama, mas as visitas de Ana traziam sombras. Ela chegava pontual, trazendo livros da livraria, e tentava conversas leves sobre o dia dele. Mas numa tarde, durante uma troca de custódia no Parque de Belém, o telemóvel meu vibrou, mensagem anônima com foto recente do Pedro a brincar. Diga a ex para calar sobre mim, ou pior. Coração acelerado, mostrei a Ana. Ela empalideceu. Ricardo. Ele saiu da prisão ontem, condicional revogada mas antecipada por bom comportamento. A notícia veio do Jornal da Manhã, ele cumprirá só 12 meses, graças a um advogado caro. A polícia confirmou, monitorização mínima, risco baixo. Mas para mim, era ameaça renovada. Ação imediata, voltei ao advogado, pedindo extensão da ordem de restrição para incluir o Pedro. Enquanto isso, Ana recebeu chamada, Ricardo, voz alterada, exigindo compensação pelos anos perdidos. Ela gravou, entregando-me o áudio, os 5.000 foram só o início. Tens de me dar mais, ou conto ao tribunal sobre as tuas mentiras. Mentiras dela? Pressionei-a num café próximo. Confessou, durante o affair, inventei álibis para o juiz, dizendo que as mensagens eram falsificadas por ciúmes teus. Ajudei a reduzir a pena inicial. Traição dupla, não só ao casamento, mas à justiça. Furioso, avisei a promotoria, violação de depoimento. Eles reabriram o caso, citando-a para interrogatório. Ricardo, ao saber, escalou, enviou o e-mail ao meu escritório, anexando documentos falsos alegando que eu abusara financeiramente dela durante o casamento. O twist acertou forte. Verifiquei. Os docs manipulavam extratos, invertendo as transferências, pareciam saídas minhas para amantes. Chamei perito forense digital, provou falsificação em horas. Entreguei à polícia, que rastreou o IP do e-mail a um cibercafé em Setúbal, onde Ricardo fora visto. Detenção rápida, ele resistiu, atirando um telemóvel contra o agente, ferindo o pulso. No interrogatório, desmoronou, ela me deve. O affair custou a minha vida. Ana, convocada, mudou a versão, sim, menti no tribunal para proteger o Pedro de um escândalo maior. O juiz anulou a condicional, mandando-o de volta por 6 meses, mais multa por difamação. Ela pegou advertência por falso testemunho, proibida de custódia não supervisionada por 3 meses. Com Ricardo preso novamente, o foco virou para nós. O Pedro, sensível, começou a perguntar: o papai e a mamãe brigam por causa do homem mau. Expliquei simples, levando-o a mais sessões com o psicólogo. Ana, isolada no abrigo de Sintra, perdeu o emprego remoto, o chefe soube do novo escândalo via rede social. Desesperada, ligou-me, preciso de ajuda. Não tenho onde ficar. Hesitei, mas pelo miúdo, arrendei um quarto simples em Lisboa para ela, com contrato de aluguer que cobrava pensão atrasada. Condição: relatórios semanais de terapia e proibição de contato externo. Ela aceitou, assinando. Mas dias depois, um aliado inesperado surgiu, a ex-colega de trabalho dela, Marta, contactou-me anonimamente. Ana planejava fugir com Ricardo após a saída dele. Tinha passaportes falsos prontos. A revelação gelou. Marta entregou provas, chats apagados recuperados, mostrando Ana marcando encontro em Madrid pós-prisão. Por que me dizes agora? Perguntei. Ela me pediu para mentir no tribunal a teu favor, mas vi a verdade. Confirmei com o detetive, sim, vestígios digitais ligavam a Ana. Confrontação explosiva, mostrei os chats no quarto alugado. Ela negou primeiro, depois admitiu, era plano de contingência, caso o divórcio falhasse. Não ia executar.
Mas a intenção bastava. Suspendi o apoio, expulsando-a do quarto, legal, por violação de contrato. Ela foi para um centro de apoio a mulheres, assumindo responsabilidade total. O juiz, informado, transferiu custódia exclusiva para mim, com visitas dela só em centro familiar. Ricardo, na prisão, tentou apelar, alegou que Marta era vingativa por rejeição antiga. Mas o perito desmontou, provando chats autênticos. Ele ganhou mais 2 meses por obstrução. Ana, no centro, iniciou o programa de reabilitação, cortando todos os laços. Um mês depois, surpreendeu, processou Ricardo civilmente por manipulação emocional, recuperando os 5.000 via bens penhorados dele, um apartamento pequeno no Porto. Dividiu metade comigo, como reparação. Aceitei, depositando no fundo do Pedro. O twist moral veio na terapia final nossa. Ela revelou que o affair nascerá de uma dívida familiar minha não resolvida, que Ricardo ajudara a encobrir. Não justifica, mas o casamento tinha rachas antes. Reflete, responsabilidade partilhada, mas escolhas dela foram um catalisador. Com custódia segura, expandi a consultoria para workshops sobre detecção de mentiras em relacionamentos, usando casos anonimizados. O Pedro integrou um clube de futebol em Alfama, ganhando confiança. Ana, estável no centro, arranjou emprego de meio período em limpeza. Reconstruindo devagar. Ricardo saiu pela segunda vez, sob vigilância estrita, mudando para Algarve com proibição de Lisboa. Justiça fechou, ele pagou indenizações, ela prendeu limites. Eu? Encontrei paz em rotinas simples, datando casualmente sem pressa. A traição ensinara, proteger não é vingar, mas agir com lei e verdade. A vida em Portugal seguia, resiliente. Ano e meio após o divórcio finalizado, a vida em Lisboa ganhará contornos definidos. Eu, João, com 40 anos agora, expandir a consultoria para incluir sessões online sobre resiliência familiar, inspiradas na própria jornada. O Pedro, com 7 anos, brilhava no clube de futebol de Alfama, marcando gols semanais e dormindo melhor, longe das noites de pesadelos. Custódia exclusiva minha, com visitas de Ana a cada 2 semanas num centro neutro em Belém, decisão do juiz para proteger o miúdo de instabilidades. Ela assinará o acordo sem apelo, pagando pensão pontual de um emprego novo como assistente administrativa num escritório de contabilidade em Sintra. Ricardo, solto após cumprir os 20 meses totais, mudará para Faro, sob proibição judicial de aproximar-se de nós, trabalhando como vendedor ambulante e devendo ainda indenizações mensais. Uma manhã, durante uma sessão com um cliente, o telemóvel vibrou, chamada da polícia de Faro. Ricardo violou a restrição. Foi visto em Lisboa ontem, perto do antigo emprego de Ana. Coração disparado, avisei o centro de custódia e pedi reforço de segurança. Ana, ao saber via mensagem minha, respondeu rápido, eu não o contactei. Bloqueei tudo. Mas desconfiança antiga ressurgiu. Verifiquei o histórico dela no app familiar, legal para monitorar visitas ao Pedro, e vi uma chamada perdida de um número algarvio, ignorada. Confrontamo-la na próxima visita, ele veio por ti. Ela negou, ouvi rumores de que ele quer fechar o ciclo, mas ignorei. A polícia rastreou, Ricardo tentará entrar num bar no bairro Alto, alegando turismo, mas um agente o reconheceu e deteve por violação. No interrogatório, confessou, queria confrontar Ana sobre o dinheiro que ela me deve. Mais 6 meses de prisão por descumprimento. O incidente acelerou mudanças. O juiz estendeu a restrição para 5 anos, e Ricardo perdeu o emprego em Faro. O patrão soube do histórico criminal via notícia local. Ana, impactada, pediu ao terapeuta do centro para mediar uma conversa nossa fora das visitas. Aceitei, num café neutro em Cascais. Estou limpa há 1 ano, disse ela, mostrando relatórios de terapia. O affair e as mentiras foram o fundo do poço. Quero só ser mãe estável para o Pedro. Revelou o twist. Durante a reabilitação, descobrira que Ricardo a manipulava com promessas falsas de investimento conjunto, levando às transferências financeiras. Ele usou o nosso dinheiro para dívidas de jogo, não para a família.
provas, extratos recuperados num processo civil dela contra ele, que ganhará, penhorando o apartamento no Porto. Dividir o valor recuperado, metade para o fundo do miúdo, como reparação. A conversa abriu portas. Decidi testar visitas não supervisionadas, começando com passeios curtos no parque. O Pedro reagiu bem, rindo das histórias dela sobre livros infantis. Mas um conflito surgiu. Ana propôs mudar-se para Lisboa para proximidade, pedindo partilha de custódia 50-50. O advogado meu alertou: risco, dado histórico. Recusei inicialmente, mas o psicólogo infantil recomendou a avaliação conjunta. Numa sessão familiar, o miúdo expressou: quero a mamã mais vezes, mas sem brigas. Ana concordou com condições, testes mensais de polígrafo e relatórios semanais. O juiz aprovou transição gradual, priorizando o bem-estar dele. Ricardo, na prisão, tentou interferir via carta ao tribunal, alegando direitos como pai de um possível filho, referência à gravidez abortada. Desmentido rápido, DNA provou irreal, e o juiz o multou por assédio processual. Com a partilha iniciada, foquei na própria cura. Participei de um grupo de apoio pós-divórcio em Lisboa, onde homens compartilhavam estratégias de reconstrução, limites claros, hobbies novos e datando sem pressa. Comecei a correr pelo Tejo ao amanhecer, limpando a mente, e aceitei um jantar com uma colega da consultoria. Isabel, sem expectativas. Ana, por sua vez, avançava, concluiu um curso online de gestão financeira, usando a experiência para alertar outras mulheres em fóruns anônimos sobre manipulação. Um dia, ela ligou: Ricardo apelou da penhora. Quer anular. Ação imediata. O advogado meu juntou-se ao dela, fortalecendo o caso com novas provas de evasão fiscal dele. O tribunal rejeitou o apelo, forçando-o a vender o carro remanescente. Pena total: 26 meses, com trabalho comunitário pós-saída. A resolução veio no aniversário do Pedro, 8 anos. Organizei uma festa simples no clube de futebol, convidando Ana para participar. Ela chegou com um bolo caseiro, e pela primeira vez, rimos juntos de uma piada dele sobre gols impossíveis. Sem drama, sem olhares culpados, só parentalidade funcional. Ricardo saiu meses depois, mudando para Évora sob vigilância, aceitando terapia obrigatória e pagando as dívidas em parcelas. Ana manteve distância, focando na carreira, promoção no escritório, salário suficiente para a independência. Eu? A consultoria cresceu, com palestras em Setúbal sobre justiça sem vingança, lições de traição. Encontros com Isabel evoluíram para algo sólido, sem pressa, priorizando Pedro. O moral da história: a infidelidade destrói, mas ações legais e autoconhecimento restauram. Ricardo pagou com prisão e perda material, aprendendo responsabilidade na reabilitação forçada. Ana reconstruiu através de terapia e limites, tornando-se exemplo de mudança genuína. Eu, de vítima, virei guardião, usando a dor para ajudar outros, sem ódio residual. O Pedro floresce, alheio aos detalhes, num ambiente estável. Justiça servida, não com punhos, mas com lei, terapia e tempo. A vida em Portugal, com suas curvas do Tejo, ensina resiliência. E agora, espectadores, pensem: se estivessem no meu lugar, perdoariam uma traição com esforço real de mudança, ou priorizariam a segurança total, mesmo que doa? Comente abaixo o vosso dilema moral, a vossa opinião pode inspirar alguém.